Capítulo 15. A fé é essencial para a cura? Muitos se questionam. Irmão Osborne, o senhor acredita que minha fé é essencial? Não poderia eu ser curado pela sua fé? A Bíblia nos ensina claramente. Sem fé é impossível agradar a Deus e andamos pela fé e não pela visão. Não se pode negar que a cura através da fé de outra pessoa é uma exceção bíblica, não a regra padrão. Nossa sugestão é que busquemos seguir a norma e não a exceção. Temos a certeza de que quando alguém se dedica a ouvir a palavra de Deus, até que a fé floresça em seu coração, e a palavra, quando acolhida, sempre gera fé, essa pessoa experimentará a cura por meio de sua própria fé. Desejamos assegurar-lhe que Deus planejou que todo crente seja um vencedor e não apenas os poucos que pregam e ensinam a cura divina. Deus anseia que você descubra seu domínio sobre o diabo. Ele deseja que você saiba que possui poder sobre a enfermidade, que você é um vencedor, um conquistador, capaz de repreender a doença e a enfermidade e ver os sintomas desaparecerem. Essa autoridade e essa libertação plena só se manifestam quando você não depende da fé de outrem. É fundamental lembrar que a fé de outra pessoa jamais poderá libertá-lo do pecado. Você precisa ouvir o Evangelho, a voz do Espírito, e permitir que seu coração seja convencido de seus pecados. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador, e então você será salvo. Da mesma forma, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo como aquele que cura e que você, pelas suas feridas, é curado. É relevante observar que, na maioria dos relatos, Jesus curou pessoas após elas confessarem sua fé ou após ele testemunhar uma demonstração de fé para a cura. Foi o caso do centurião, em Mateus 8:8. A respeito do paralítico que foi descido em seu leito pelo telhado, está escrito: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, conforme Marcos 2:5-11. É difícil imaginar que um enfermo, ao permitir que 4 homens o carregassem em um leito, o subissem ao telhado e o descessem por uma abertura, não nutrisse a crença de que algo maravilhoso aconteceria ao chegar ao seu destino. É de fato notável que a fé é em geral mais vista do que ouvida. Jesus viu a fé deles manifestada em seus atos. Pois a fé, se não tiver as obras ou atos que lhe correspondem, é morta. Consideremos o caso dos 2 cegos que o seguiram clamando e dizendo: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus então perguntou-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Eles responderam prontamente: Sim, Senhor. Ele tocou-lhes os olhos, declarando: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E naquele instante seus olhos se abriram, conforme Mateus 9:27-30. A mulher cananeia, que fervorosamente buscava a misericórdia do Senhor, relatando que sua filha estava em casa miseravelmente demoniada, Jesus respondeu, após testemunhar sua fé persistente e inabalável: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E naquele momento sua filha foi curada. A mulher que sofria de uma hemorragia por 12 anos, vindo por entre a multidão que cercava a Jesus, disse a si mesma, com fé: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. O Senhor, com ternura, disse-lhe: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal, como lemos em Marcos 5:34. Ao cego, cujo relato encontramos em Marcos 10:52, Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. Ao único leproso que retornou para adorá-lo, Jesus proferiu: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Em Lucas 17:19. Quando um homem suplicou a Jesus que fosse à sua casa para curar seu filho, pois já estava à morte, Jesus assegurou-lhe: Vai, o teu filho vive. A Escritura nos revela: o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se.
E em seu caminho de volta para casa, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram, dizendo: O teu filho vive, conforme João 4:47-53. Existem, de fato, muitos exemplos nos evangelhos onde não se detalha explicitamente a fé da pessoa curada, tais como a mulher encurvada por um espírito de enfermidade em Lucas 13:11, o homem com a mão birrada em Mateus 12:13, o homem no tanque de Betesda, João 5:5, e as multidões, Mateus 12:15, Mateus 14:14, Mateus 14:35, 36, Marcos 6:56, entre tantos outros. No entanto, é razoável supor que essas pessoas possuíam fé, pois quando Marcos narra que Jesus não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos, impondo-lhes as mãos, a razão para sua aparente limitação em curar é atribuída à incredulidade deles, conforme Marcos 6:1-6. Quando Paulo pregava o evangelho em Listra, entre seus ouvintes estava certo varão leso dos pés, coxo desde o ventre de sua mãe. Paulo, sem dúvida, desejava que o homem fosse curado de imediato. Contudo, em vez de agir precipitadamente, Paulo esperou pacientemente até que o homem ouvisse a palavra e assim adquirisse fé para receber a cura, conforme Romanos 10:17. Então Paulo, fixando nele o olhar e percebendo que tinha fé para ser curado, proferiu em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele, saltando, pôs-se a andar, como descrito em Atos 4:8-10. Em nossas campanhas de avivamento, temos tido o privilégio de testemunhar milhares de pessoas afligidas por doenças e enfermidades serem curadas entre os assistentes. A pregação da palavra, quando acolhida com atenção, invariavelmente gera fé. A Bíblia nos ensina que, pela fé, os antigos alcançaram testemunho, como em Hebreus 11:2. Deus se agradou dos patriarcas da antiguidade, quando manifestaram uma fé notável. Lembre-se, sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus 11:6. Incentivamos você a não depender da fé de outrem. Cultive sua própria fé. Ela sempre estará com você, pois Deus está sempre ao seu lado, e também a sua palavra. A fé individual. As promessas de Deus são para você pessoalmente. Você possui o direito individual de orar e receber todas as bênçãos prometidas aos crentes. Jesus declarou: aquele que pede, recebe, em Mateus 7:8. Ele enfatiza este fato repetidamente para que você compreenda profundamente seu desejo de que peça tudo o que desejar. Ele nos convida: pedi e dar-se-vos-á, buscai e vós encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre, conforme Mateus 7:7-8. Por toda a Bíblia, Deus busca carinhosamente nos mostrar que cada um de seus filhos desfruta de direitos iguais. Ele não faz distinção entre um filho e outro, não tem prediletos. Seu desejo é que cada um de nós cultive a fé. Jesus declara: o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, em João 6:37. Isso inclui você. Cristo está gentilmente afirmando: aquele que vem a mim para suprir qualquer necessidade, seja qual for, de maneira nenhuma o recusarei. Jesus nos assegurou: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito, como encontramos em João 15:7. Ele também nos disse: tudo o que vós pedirdes, orando, crede que o recebereis e vos tê-lo-eis, em Marcos 11:24. E Paulo, por sua vez, nos orienta: se você, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você serás salvo, em Romanos 10:9.
Cada pessoa que busca a salvação é convidada a arrepender-se pessoalmente, a crer pessoalmente, a confessar pessoalmente, a aceitar pessoalmente, a receber pessoalmente e assim será salva pessoalmente. Da mesma forma, é o desejo e o plano amoroso de Deus que cada pessoa enferma peça pessoalmente, creia pessoalmente, reivindique pessoalmente, receba pessoalmente e assim será curada pessoalmente. Existem, de fato, milhares de crentes estimados que dedicam suas vidas pedindo que outros orem por eles. Eles buscam as orações de terceiros como se estes estivessem mais próximos de Deus ou tivessem uma capacidade superior de orar, ou como se Deus ouvisse as preces alheias antes das suas. No entanto, é fundamental compreender que todos os crentes desfrutam de direitos iguais, e é a doce vontade e o profundo desejo de Deus que cada um de seus filhos aprenda a usufruir de todas as suas bênçãos. Cada pessoa tem o privilégio de orar e receber a resposta. Jesus declarou: todo o que pede, recebe. Cada pecador que foi salvo, de certa forma, experimentou a veracidade dessa declaração de Cristo. Se o privilégio tudo o que pede recebe é estendido até mesmo aos que se consideram inimigos de Deus, quanto mais a seus filhos amados. Se esse privilégio estava disponível antes, quanto mais agora que somos salvos? Todo filho tem a liberdade de pedir para si mesmo dos bens de seus pais. Uma criancinha, mesmo antes de articular palavras, já pede por si. Ao chorar, ela já expressa uma necessidade pessoal. Certamente os outros filhos da família não precisam interceder para que a mãe alimente o bebê. A criancinha pede por si mesma. Contudo, milhares de crentes adultos parecem nunca terem descoberto o privilégio de pedir por si mesmos. Passaram anos a escrever e chamar outros para orarem em seu lugar, para fazer as orações que eles mesmos poderiam e deveriam fazer, para interceder junto a Deus por eles. Outros podem, com amor, orar com você, mas é uma bênção não substituir suas próprias orações pelas de outros, pois Jesus afirmou: todo o que pede, recebe. Pensemos no seguinte: qualquer pessoa com uma conta bancária tem a capacidade de preencher seu próprio cheque para sacar dinheiro. Seria, porventura, incongruente pedir a alguém do outro lado da cidade que fosse ao banco tentar sacar parte do meu dinheiro para mim? É a minha conta. Tenho a liberdade de preencher meu próprio cheque sem qualquer dificuldade para acessar meus recursos. Tenho o direito de reivindicar esse dinheiro, pois me pertence. De forma análoga, cada bênção pela qual Cristo morreu para nos prover é a propriedade pessoal e particular de cada indivíduo, por quem Cristo entregou sua vida. A Bíblia nos revela que cada israelita mordido por serpentes ardentes, ao olhar para a serpente de metal, era curado e permanecia vivo. Cada um precisava olhar por si mesmo. Em Salmo 107:19, lemos que os filhos de Deus chegaram até as portas da morte, mas eles clamaram ao Senhor, e Ele, assim, enviou a sua palavra e os livrou. Temos a alegria de testemunhar em milhares de ocasiões durante nossas campanhas pessoas sendo curadas de diversas formas de enfermidades, doenças e fraquezas, muitas vezes sentadas em seus lugares, curadas por sua própria fé, que brotou ao ouvirem a palavra de Deus. Desejamos reiterar: a fé é simplesmente acreditar que Deus realizará aquilo que Ele prometeu em sua palavra. Deus nunca nos constrangeu a crer que Ele faria algo que não prometeu. Deus declara: eu sou o Senhor que te sara. O profeta Isaías inspiradamente afirmou: Ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus disse ao leproso: quero ser limpo. Ao centurião, ele assegurou: eu irei e lhe darei saúde. Ao cego, simplesmente disse: vê.
Pedro com clareza testemunhou, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, pelas suas feridas fostes sarados. Jesus também instruiu, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e ainda, em meu nome expulsarão demônios. Tiago, por sua vez, perguntou, está alguém entre vós doente? A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. A fé é simplesmente a confiança de que Deus cumprirá tudo isso e muitas outras coisas que já prometeu em sua palavra, se apenas crermos. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê, como nos encoraja Marcos 9:23. Tenham fé em Deus. A essência de tudo se resume na ordem de Jesus, tende fé em Deus, em Marcos 11:22. Queridos amigos, esperamos que tenham percebido com uma clareza renovada que a fé é a chave que sempre move a mão de Deus. A fé sempre alcança. É uma força persistente. A fé se apoia inteiramente na capacidade de Deus. Ela não reconhece o fracasso. A fé floresce nas provações. A fé jamais argumenta. A fé não se agita. A fé não busca autopromoção. A fé não se mostra nervosa. A fé nunca treme e nunca é subjugada. A fé direciona seu olhar diretamente à palavra de Deus. A fé conhece o que Deus tem declarado, pois é gerada por sua palavra. A fé compreende que o que Deus diz é uma revelação de sua vontade. A fé aceita a palavra de Deus como decisiva. A fé reivindica a palavra e nela se confia. A fé toma posse das promessas. A fé anseia por resultados. A fé clama por seus direitos de aliança. Enquanto a razão pode discutir e a esperança pode temer, tremer e afligir-se, a fé permanece firme e inabalável, pois ela sabe o que Deus prometeu. Isso sela a questão. A fé é invencível, a fé é irresistível. Ah, queridos amigos, convidamos vocês a se firmarem na eterna palavra de Deus. Busquem conhecer sua palavra e, assim, descobriram sua vontade. Apresentem seus pedidos a Ele e, com confiança, entreguem os resultados a Ele. Desse modo, vocês lhe concederão a oportunidade de realizar em suas vidas o que ele há tanto tempo anseia fazer, mas não podia, porque talvez não estivessem prontos para agir em conformidade com a sua palavra, com fé. Inspirados pelo exemplo de Abraão, somos convidados a crer em Deus. Ele não enfraqueceu na fé. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, como nos ensina Romanos 4:19-21. Querido amigo, convidamos você a chegar-se a Deus neste momento e a apresentar qualquer uma de suas promessas que deseja ver cumprida em sua vida. Peça-lhe com fé para realizá-la. Eleve a oração da fé, reivindicando essa promessa. Isso significa depositar seu pedido no correio da fé, liberá-lo. Confie plenamente nas autoridades celestiais para levar sua súplica e trazer a resposta. Em vez de orar repetidamente pela mesma coisa desejada, libere sua fé sobre o que foi pedido e permita que a fé traga a resposta. Mantenha essa atitude de fé, não desista. Não ceda em sua firmeza na promessa de Deus e sua oração receberá plena resposta. Pois Deus com certeza dirá, vai, e como creste te seja feito, conforme Mateus 8:13.